Fala pessoal, tudo bem? Eu vou continuar com aquele assunto bonito da matemática básica, radiciação, parte 2, o retorno. Já começamos, pessoal, com propriedades, tá? E aí eu tenho, nesse primeiro momento, operações com radicais. Como é que eu faço, professor, quando eu quero somar, quando eu quero diminuir, multiplicar, dividir? Vamos com calma, tá? Vamos por etapas. E a etapa 1 é soma ou subtração. Inicialmente, você vai ver comigo aqui que eu tenho uma soma. E aí, pessoal? Primeira ideia é verificar se cada raiz é exata ou não. Então, eu vou tentar calcular raiz cúbica de 216. Esse menos eu deixo, eu só vou me preocupar com essa raiz. Quer usar a definição? Ótimo. Vou pensar que número elevado ao cubo vai dar 216. Já começo, né, pensar, poxa, acho que vai demorar muito, não quero ficar tentando. Quem não quer tentar, faz isso, tá? Aquela velha e boa decomposição. Vou dividir por 2, vai dar 108. Vou dividir por 2, vai dar 54. Por 2 vai dar 27. Não dá mais por 2, vou tentar por 3. Vai dar 9 por 3 aqui, até chegar no 1. Legal. Como a raiz é cúbica, eu vou pegar de 3 em 3. A ideia sempre é pegar com o expoente ou igual ou maior, mas que dê para dividir pelo índice. Aqui no caso, vou colocar 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Quem tem expoente igual tem a liberdade, a alforria, pode sair. Esse 2 expoente igual sai, o 3 expoente é igual ao índice também sai. Olha aqui, não ficou ninguém dentro da raiz, significa que a raiz é exata. Raiz cúbica de 216 é igual a 6. Show! Professor, vou fazer a mesma coisa com a raiz quadrada de 576. Tem raiz exata? Vamos ver, vamos pensar. Quem é elevado a 2 dá 576? Se eu não sei, se eu não quero ficar tentando, eu vou fazer a decomposição. Vou começar dividindo por 2. Aqui vai dar 2, fica 17, 8, 16 aqui, tá? Também vai dar por 2 aqui 8. Vou dividir por 2, vai ficar 144. Por 2 vai ficar 72. Por 2 vai ficar 36. Por 2, né, vai ficar 18. Por 2 vai ficar 9. E aí está quase no fim. Decomponho até chegar no 1. Muito bem. Professor, observa, né? Índice 2. Posso pegar de 2 em 2. Mas conta para mim quantas vezes o dígito 2 veio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ele veio 6 vezes, eu vou escrever dessa forma. É melhor, né? E aí você faz isso, já pega 2 na sexta. E aqui você coloca 3 elevado a 2. Muito bem. Esse 6 é divisível pelo índice 2, a base sai, né? E aí sai com qual expoente? Resultado da divisão. 6 por 2, 3. Esse 3, o expoente é igual, ele também sai aí vezes 3. Aqui vai dar 8, 8 vezes 3, 24. Olha aí, pessoal, quando sai todo mundo da raiz, raiz exata. Tivemos sorte aqui no primeiro caso, que ambos os resultados tiveram raízes exatas. Volta aqui para mim para dar a resposta, hein? Copio menos, raiz cúbica de 216 é 6, e aqui
Raiz quadrada de 276 é 24. Menos 6 mais 24, devo 6, pago 24, vou ficar com crédito de 18. Legal? Primeiro caso, eu consegui achar a raiz de 1 por 1, resolvi, terminei a minha conta. Agora, professor, nem sempre, tá? Eu vou ter essa sorte de ter aí raízes exatas. Nesse item B, eu já observo que todos têm a parcela raiz de 2. Raiz de 2 não tem raiz exata. Então, o que eu vou fazer? Quando eu tenho raízes que não são exatas, eu vou deixar na forma como está. E aí, a condição fundamental para somar ou diminuir é que o radical seja o mesmo. Entenda-se por mesmo radical, mesmo radicando e o mesmo índice. Tem que ser tudo igual. Sabe o que você vai fazer? Você vai copiar o radical uma vez só e vai resolver quem está externo. 8 mais 6, 14. 14 menos 16 vai ficar menos 2. Acabou? A ideia, quando eu tenho radicais iguais, é sempre, professor, tá? Permanecer o mesmo radical. Olha aqui comigo um exemplo, tá? É igual. Você mantém esse bonitão e você só resolve quem está externo, quem está multiplicando esses radicais, né? No caso aqui, 5 mais 2 vai ficar 7. Legal. Tivemos sorte aqui também, foi até mais fácil do que o item A. Mantém o radical e soma ou diminui quem está multiplicando esses radicais. Agora, professor, e esse item, hein? Aqui, se você observar comigo, os radicais não são os mesmos. Tem o mesmo índice, só que o radicando não é o mesmo. O que eu vou fazer? Vou terminar aí? Não. Quando eu não tenho o mesmo radical, eu vou olhar os radicanos. Será que não dá para mexer? Você vai tentar mexer um por um para ver se fica igual. Isso chama simplificação de radicais. Comentamos, tá? No vídeo anterior. No vídeo anterior, e aí também nesse primeiro exemplo que eu fiz aqui, eu usei a decomposição. Aqui no primeiro exemplo eu tive sorte que quando eu decomponho, né, todo mundo saiu da raiz, foi raiz exata. Aqui, professor, eu vou fazer inicialmente pela decomposição, só que depois eu vou te mostrar um método que aqui, como o número é pequeno, particularmente vai ser mais rápido, tá? Mas esse primeiro momento aqui, a primeira raiz, vamos para a decomposição. Divide por 2 vai ficar 25, divide por 5 vai ficar 5, por 5 vai ficar 1. Você vai colocar aqui para mim, pegar de 2 em 2, 2 vezes 5 elevado a 2. O 5, o expoente é igual ao índice, ele vai sair, e o 2, coitado, expoente 1 menor do que o índice, vai ficar na raiz. Quando fica alguém aí, a raiz ela não é exata, eu apenas estou simplificando. Legal. Agora, professor, tem um outro modo que eu gosto muito também, quando o número não é tão alto, dá para fazer assim, que é pensar da seguinte forma. Pensa dois números, tá? Que quando eu multiplico, dá esse 50, onde pelo menos um tem raiz exata e ele é o maior possível. Se você pegar 25 multiplicado por 2, dá 50. E o maior aqui tem raiz exata, que é 5. O 2 permanece como está, fica 5 raiz de 2. Muito mais rápido, né? Quem gosta da decomposição, ótimo, mas quem quer pensar assim, show de bola. Vou até fazer o 32 dessa forma, tá? Pode fazer a decomposição, mas eu vou usar essa mesma técnica.
Dois números que, quando eu multiplico, dá 32, aonde um deles tem raiz exata. 4 vezes 8. Legal. Mas será que não tem outro par de números, aonde um tem raiz exata e ele é o maior possível? Tem. 16 vezes 2. É o maior possível que tem raiz exata. Raiz de 16, 4, e o 2 deixa como está. Muito bem. Quem fez a decomposição chegou na mesma. Professor, 27, a mesma pegada, tá? Eu vou colocar 9 multiplicado por 3. 9 tem raiz exata, sai. O 3 não tem, deixa como tá. Legal? Então, escolha aí o método que você tem mais confiança. Volta aqui para mim, raiz de 50, 5 raiz de 2, né? Vou colocar aqui para gente, 5 raiz de 2, mais esse número que está aqui fora, ele fica aguardando, né? Aqui não tem nenhum sinal, subentende que é vezes. Ele aguarda o resultado da simplificação de raiz de 32, que é 4 raiz de 2. Esse menos 6 também fica aguardando, não tem sinal, subentende que é vezes. A simplificação de raiz de 27, coloca para mim aqui. O número que está fora, eu copio, só coloco no lugar o resultado da simplificação. Vou voltar aqui e vou substituir. 5 vezes 4 vai ficar 20, acompanha a raiz, e aqui vai ficar 18, acompanha a raiz. Muito bem. Agora vamos para os momentos finais, hein? Soma ou subtração. Perceba que aqui só os dois primeiros que têm o mesmo radical. Então, você vai fazer a conta só com os dois primeiros. 20 mais 5 vai ficar 25 raiz de 2. Professor, esse outro termo, ele é raiz de 3. Não é igual, então não vou juntar. Não pode, tá? É o que a tia Rosa, quando você era pequeno, falava. Maçã, só vou juntar com maçã. Banana com banana. Não dá para juntar maçã com banana. Ela não sabia da vitamina, né? A mesma coisa aqui. Não posso juntar raiz de 2 com raiz de 3. Ok? Então, fica desse jeito. Quando não é igual, permanece aí na forma de subtração. Legal? De repente, aqui eu poderia pensar em colocar em evidência, só que não tem nenhum fator comum, né? 25 e 18. Então, é assim que vai aparecer na tua resposta. Muito bem, professor. Fiz os casos de soma e subtração, um por um. Vamos continuar, vamos falar agora alguns outros casos. Como é que eu multiplico radicais? O que tem que acontecer? Para multiplicar radicais, qual é a condição inicial, a condição fundamental? O índice deve ser o mesmo. Observa no item A. O índice aqui, professor, é 2 e aqui também é 2. Você vai copiar o meu radical uma única vez e vai juntar todos esses termos aqui, essa moçada aqui, em uma raiz só. Junta tudo em uma só e multiplica. Bem fácil, tá? Coloca tudo numa raiz só, show de bola. Raiz de 30 não dá nem para simplificar, você vai deixar desse jeito. A mesma regra, professor, vale para a divisão. Quando eu posso fazer a divisão? Quando tem o mesmo índice. Você copia o índice uma vez só e divide os dois, tá? Radicandos. Coloca os dois dentro de uma raiz só. Aqui você vai ter 18 dividido por 3, 6. E aí acabou. Bem fácil, né? Mais fácil quando é subtração ou quando é uma adição. Subtração, adição, tem que ter o mesmo radicando também. Aqui não, professor, tem que ter apenas o mesmo índice. Você vai falar para mim, se não tiver, eu já vou te mostrar
como, tá? Qual é o procedimento que você vai ter. Legal, professor. Geralmente, tá? Você vê em apostilas essa propriedade aqui, ó. Ela está escrita, o item A, dessa forma. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Você coloca isso aqui dentro de uma raiz só. Verdade, tá? Isso é verdade. Mas, professor, toma cuidado, hein? Tem algumas restrições aqui. Por exemplo, tá? Se eu estiver falando em reais, essa propriedade aqui, ela tem que ser verificada com algumas exceções. Se você pegar, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui o índice 2, tá? Aí fica raiz de A vezes raiz de B. Isso aqui, ó, só é válido nesse caso quando o meu A, o meu B são números reais, tá? Não negativos. Você não pode colocar número negativo aqui, tá? Porque aí você não teria raiz real. Então, essa ideia de juntar numa raiz só, quando você vê essa propriedade escrita dessa forma, tem algumas restrições, tá? Se você tiver um índice par, como eu citei aqui, exemplifiquei o índice 2, essa propriedade ela é válida nos casos, tá, em que os radicanos não são números negativos. Quando, isso é lógico, eu estou trabalhando nos reais. Legal? A mesma ideia para a divisão, tá? Na divisão, só tem uma observação que o denominador, além de ser um número real não negativo, ele tem que ser diferente de zero quando o índice for par. Muito bem. Professor, olha só esse item verdadeiro aqui ou falso. O número raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2 é um múltiplo de 4? Sabe o que você vai fazer aqui para mim inicialmente? Você vai conservar essa base e aqui eu tenho o famoso caso de potência de potência. Conserva a base, multiplica os expoentes, ó. Então, aqui, vou multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2. Tem o mesmo índice, né? Olha aí um caso típico do item A. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Já vai de uma vez, vai dar 2. Vem aqui, coloca 2 para mim. Tem uma propriedadezinha, tá? Muito especial, aquela que você já viu, do corta-corta. Ela pode ser aplicada nas devidas, né, considerações, expoente par, índice par, sair em módulo, aquelas observações do vídeo anterior. Quando a minha potência, o meu expoente está aqui, ele é igual ao índice, eu também posso cortar e aí sai o valor que está aqui. Lógico, né? Lembrando que se for par, sai em módulo. Aqui, como já está positivo, posso cancelar, já vai sair 2. Muito bem. Todo esse resultado que você fez aqui, professor, ele foi igual a 2. 2 é múltiplo de 4? Toma cuidado, hein? 2 é divisor de 4. Não confunde. 2 é divisor, não é múltiplo, tá? O nosso item é falso. Show? Quantos detalhezinhos, hein? Eu vou colocar mais para você acompanhar comigo aqui. Tem mais duas propriedades que eu preciso falar. Essas são bem legais também, mas os alunos costumam esquecer. Pessoal, olha aqui o item D. Eu tenho duas raízes consecutivas. Caçamba, professor, já estou com dificuldade em uma. Não fica com medo. Quando eu tenho raízes consecutivas, posso fazer uma pequena matemática e transformar em uma só. Você vai copiar uma única raiz e vai copiar esse último termo que está aqui. O que vai mudar, professor? O novo índice da raiz. Sabe como é que eu descubro? É sempre o produto dos dois índices que eu tenho aqui. Aqui é 3, aqui é 2, multiplicou 6. Só isso? Só isso? Faz um outro exemplo aqui.
Posso colocar mais de duas? Lógico, tá? Você pode colocar quantas você achar melhor. O importante aqui, ó, é que você tenha essa ideia. Raízes consecutivas, quando não tem nem nada entre as raízes, você copia uma vez só, copia o último termo, e sabe qual é o novo índice que eu coloco aqui? Não é para somar, hein? Não viaja. É sempre a multiplicação de todos os índices que você tem aqui. Aqui eu tenho esse índice 2, esse índice 2 e esse índice 2. Você vai multiplicar, vai dar o que aqui para mim? 8. O novo índice é sempre a multiplicação de todos os índices que tem antes da igualdade. Legal, professor, mas aí sempre tem aquela coisa, né? Aquela pegadinha. E se tiver um número entre as duas raízes? Bom, sabe o que eu vou fazer? Se esse número estiver multiplicando, se ele estiver entre as duas raízes, ele pode sair dessa raiz, ele pode sair desse lugar e ele pode vir para cá, ó. Ele pode ser colocado aqui dentro dessa segunda raiz. Isso é uma propriedade muito legal, ó. Sabe o que você vai fazer? Vai copiar a primeira, vai copiar a segunda, aí a segunda copia quem está aqui dentro, e esse bonitão, quando ele entrar nessa raiz, ele vai pagar uma taxa, e ele vai entrar sempre como expoente igual ao índice da raiz que ele está entrando. Então, aqui, se ele entra numa raiz cúbica, ele fica elevado ao cubo. Se aqui fosse raiz quarta, entrava elevado a 4. Sempre entra com expoente igual. Ah, mas por quê? Simples. Quando o expoente igual, ele não pode sair. Se ele sair, ele permanece a mesma coisa. Muito bem, ó. Agora, o item D, o item E ficou a mesma ideia do D. Não tem ninguém entre as raízes, copia uma única. Quem é o novo índice? É o produto aqui, 3 vezes 2, 6. E aqui dentro você resolve. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 3, 24. É legal? Volta e meia isso aparece em vestibular. Eu preciso ficar ligado. Vou colocar mais um exemplo para você aqui, ó. Raiz cúbica. Vou colocar um número aqui, por exemplo, 7. Raiz quadrada para a gente aqui de 3, professor. Opa, o que eu vou fazer? Esse bonitão, ele vai vir para cá. Ele vai sair. Então, aqui copia a raiz, aqui copia novamente, com o número que já estava, e esse 7 ele entra pagando uma taxa, expoente igual ao índice da raiz que ele está entrando. Como aqui é índice 2, ele vai entrar elevado a 2. Show! Transforma numa única raiz. Quem é o novo índice? É a multiplicação dos índices. 2 vezes 3, 6. E aqui resolve, né? 7 elevado a 2, 49. 49 vezes 3 vai ficar 147. Muito bem. O nosso objetivo aqui é que você saiba transformar radicais. O radical está de uma forma, eu preciso escrevê-lo de uma outra forma. Essa é uma ideia muito importante na matemática. Professor, um cuidado, tá? Não vou falar nesse momento para não sair muito do nosso contexto, mas o que acontece, por exemplo, se você tivesse uma situação assim, ó, ao invés, tá, de vezes, aqui entre essas duas raízes, eu tenho um número ou com sinal de mais ou com sinal de menos. Daí, meus amigos, não tem como, tá, colocar ele aqui dentro como você fez aqui. Essa pequena matemática é só quando aqui é vezes, quando não tem sinal nenhum. Quando é mais aqui ou quando é menos, uma das ideias que eu posso ter é pensar em produtos notáveis, pensar em trinômio quadrado perfeito. Mas é um outro momento, tá? Fica aí uma outra ideia, um exercício aí para a gente resolver em um outro vídeo. Show! Professor,
Agora eu vou responder aquela tua dúvida. Quando é multiplicação ou divisão, eu sei que tem que ter o mesmo índice, verdade? E quando eles não são iguais, o que que eu faço? Vou desistir? Jamais, hein? Sabe o que que eu vou fazer aqui? Não vai sair multiplicando os índices. Não. Eu vou transformar isso aqui, esses dois radicais, em dois novos radicais com o mesmo índice. Já que para multiplicar tem que ter o mesmo índice, eu vou fazer essa transformação. O índice, professor, o novo índice sempre é o MMC dos índices que eu tenho aqui, tá? Sempre é o mínimo múltiplo comum dos índices que eu tenho nas raízes. Quando você faz o mínimo múltiplo comum aqui dá 12, tá? Aí você vai vir aqui, vai colocar 12 e vai colocar 12. Sempre o novo índice é o MMC de cada um dos índices que eu tenho. Muito bem. E agora? Agora você vai fazer o seguinte, você só vai copiar as duas bases que eu estou vendo aqui nas potências. Não copia esse expoente não, tá? Só copia as bases. Sabe por que eu não copio os expoentes? Porque eu vou colocar novos expoentes aqui. Presta bem atenção para você saber quem são esses novos expoentes. Vamos lá. Vou pegar cada índice novo, eu vou dividir pelo índice antigo. 12 divide por 6, muito bem, 2. Desse resultado, você vai multiplicar pelo expoente 5. 2 vezes 5, eu vou colocar 10. É assim que eu vou achar o novo expoente. Pega o índice, divide por esse índice e do resultado multiplica pelo expoente. Você vai fazer com cada um. 12 divide por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Muito bem. Divide índice por índice e do resultado multiplica pelo expoente. Você vai ganhar um novo expoente. Professor, uma vez que agora tem o mesmo índice, vou copiar uma vez só e vou juntar. 2 na 10 vezes 2, o que aqui? Na 9. Junta em um só. Aqui, professor, como tem a mesma base, eu vou fazer o quê? Vou aplicar potência de potência. 2 conserva a base, somos expoentes, fica 19. Essa é a multiplicação. Posso deixar assim? Posso, tá? Mas, de repente, numa questão de teste, a alternativa não vai estar assim. Como o expoente é maior do que o índice, não dá para dividir 19 por 12, eu vou decompor essa potência dessa forma. 2 na 12, tá? E aqui 2 na sétima. 12 mais 7 volta no 19, né? Então, você copia assim. E aí, decomposição, esse 2 ele sai, expoente igual, e esse 2 na sétima fica, porque o expoente é menor. Muita gente deixa assim, tá? Porque tem a ideia que o 12 cortou com 12 e aí não ficou. Cuidado! Esse 2 na sétima, ele permanece na raiz, que tem o mesmo índice, tá? O índice aqui permanece igual. Então, tá 12, continua índice 12. Bom, só para deixar aqui, tá? 2 na sétima, vai depender das alternativas, né? Mas aqui posso encontrar uma alternativa que ele resolva dar 2 na sétima, 128. Muito bem. É isso, meus amigos, tá? Essa é que é a ideia. O mais trabalhoso aqui é lembrar esses dois passos. Faça o MMC para achar o novo índice, copia as bases aqui, e aí você vai colocar em cada termo novos expoentes. Como é que eu acho mesmo? Pega o índice, divide pelo índice, e do resultado multiplica pelo expoente. Coloca aqui. Pega o índice, divide pelo índice, do resultado multiplica pelo expoente. Coloca aqui. Vamos exercitar mais essa ideia, tá?
No item B, professor, é uma divisão, não tem o mesmo índice. Então, você vai ter que proceder do mesmo modo, tá? A parte boa aqui é que tanto na multiplicação quanto na divisão, que não tem o mesmo índice, para transformar no mesmo índice, o método é o mesmo, tá? O novo índice que eu vou colocar, ele vai ser exatamente o MMC dos dois índices que eu tenho. Aqui dá 12 também, ó. Coincidência, hein? Deu o mesmo aqui, professor. 12 e aqui 12. Qual é o segundo passo? Copia as bases de cada potência que está ali dentro, tá? Mas não copia os expoentes. Eles vão mudar. Vou colocar novos expoentes em cada um. Sabe como é que eu faço? O mesmo esquema que eu fiz aqui. Então, vamos lá. Pega o índice 12, divide pelo índice 3, 4. Do resultado, multiplica pelo expoente. 4 vezes 2, 8. É o mesmo esquema. 12, vem aqui embaixo, divide por 4, 3. 3 multiplica por 3 vai dar 9, professor. A mesma ideia. Dividiu, multiplicou. Isso aqui, professor, se você usar aquela propriedade do sol e da sombra, isso tudo aqui justifica, tá? Pode ver que quando eu faço o MMC, é semelhante àquela ideia de soma ou subtração, né? De frações. O MMC, lembra? Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. É mais ou menos essa ideia que você está fazendo aqui. Dividiu índice por índice, multiplicou o resultado pelo expoente, é o novo expoente. Agora eu vou juntar isso aqui em uma raiz só, tá? E aí vai ficar A na 8 e aqui vai ficar B na 9. Show! Como aqui não tem a mesma base, professor, não vou aplicar divisão de potências de mesma base, tá? Posso deixar assim mesmo, tá? Aqui é só para indicar a divisão. Daria para fazer mais coisas, mas aqui já está ótimo. Bem específico, professor. Mais difícil de cair no vestibular. Muito mais difícil, tá? Mas, para quem quer um curso concorrido, tem que ver detalhes também. Vamos finalizar a aula de hoje, meus amigos, com uma perguntinha que eu acho muito boa para cair. Já vi uma questão dessa na Unicamp, e ela pode cair em qualquer vestibular, pode cair no Enem. Ele pergunta quem é a maior raiz, raiz cúbica de 3 ou raiz quarta de 5? Pessoal, lógico, se tivesse raiz exata, eu ia tentar achar, mas não tem. Poderia tentar por aproximação, é verdade, tá? Só que não sei se eu vou conseguir tão fácil. Então, eu vou te explicar uma coisa muito interessante. Quando você quer comparar radicais, uma coisa bacana é deixar com o mesmo índice, tá? Porque quando eu tenho radicais com o mesmo índice, quanto maior o radicando, maior é o resultado. E é isso que eu vou fazer aqui, deixar no mesmo índice. Ah, mas professor, não tem. Como é que eu faço para deixar no mesmo índice? Você vai usar o mesmo critério do item F e do item G. Lembra que eu colocava no mesmo índice? É o mesmo método. Para deixar no mesmo índice, você faz o MMC dos índices que eu tenho aqui, 3 e 4. Pega o índice 3, pega o índice 4 e faz o MMC. Aqui dá 12, tá? Então, você vai colocar raiz 12 aqui, e aqui você vai colocar também. Mesmo esqueminha, professor, tá? Copia a base e copia a base. Aqui não tem ninguém, subentende que o expoente é 1, né? Mas eu vou mudar esse expoente. Vou fazer a mesma coisa lá na multiplicação e divisão quando não tem o mesmo índice. Para eu saber quem que é o novo expoente, eu faço isso. Divide 12 por 3, 4. Aí multiplica pelo expoente 1,
Coloca aqui para mim. Divide índice por índice do resultado, multiplica pelo expoente, e aí coloca aqui. Mesmo esquema, lógico. 12 divide por 4, 3. Multiplicou pelo expoente 1, 3. Legal. Viu como é importante ter feito o F e o G? Agora você já sabe que aquele procedimento de transformar no mesmo índice é o mesmo. Professor, vou resolver aqui, tá? 3 na quarta vai ficar 81. Aqui, professor, tá? 5 ao cubo vai ficar 125. Show! Uma vez que tem o mesmo índice, professor, o que eu vou fazer? Quando tem o mesmo índice, quanto maior o radicando, maior é o resultado. Fala para mim desses dois, quem tem o maior radicando? 125. 125 é maior do que 81, logo a raiz 12 de 125, tá? É maior do que a raiz 12 de 81. Como a raiz 12 de 125 representa a raiz quártica de 5, e a raiz 12 de 81 representa a raiz cúbica de 3, esse resultado aqui ele vai ser o maior. Então, a nossa resposta, quem é o maior? A raiz quártica de 5. Gostei muito desse exercício, uma forte possibilidade para cair, hein? Específico, mas bom para cair. Legal, meus amigos, essa é a nossa ideia, tá? Terminamos aí mais uma aula de radiciação. Você percebeu que tem muita coisa, né? Como tem detalhes, professor. Mas eu não posso omitir nenhum. Quem quer passar, quem quer curso concorrido, tem que ter riqueza de detalhes, hein? E como é que eu consigo isso? Assistindo aulas, resolvendo muitos exercícios, anotando propriedades. É isso, meus amigos. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.